Olá, Shalom. Trazer para nós uma reflexão em Gênesis, capítulo 37, narra a história de José, filho de Jacó. Mas eu quero trabalhar conosco sobre 4 preposições: causa, consequência, provações e vitória. Em Gênesis 37, a partir do verso 2, a mensagem do Senhor assim nos diz: eis a história de Jacó. Quando José estava com 17 anos, ele costumava pastorear o rebanho com seus irmãos, apesar de ainda ser bastante jovem. Certa vez, quando estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, ele levou uma notícia ruim a respeito deles a seu pai. E Israel amava José mais do que qualquer outro filho, pois era filho de sua velhice. E fez para ele uma túnica de mangas compridas. E quando seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, começaram a odiá-lo e chegaram a ponto de nem conseguir conversar com ele de forma civilizada. José teve um sonho e contou a seus irmãos, e isso fez com que eles o odiassem ainda mais. E ele lhes disse: ouçam, enquanto conto a vocês a respeito de meu sonho. Nós estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando de repente o meu feixe levantou-se sozinho e ficou em pé. Então seus feixes aproximaram-se e reuniram-se em torno do meu e prostraram-se diante dele. Seus irmãos retrucaram: sim, com certeza você será nosso rei? Você fará o grande trabalho de mandar em nós? E eles passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e pelo que ele disse. E ele teve outro sonho e contou a seus irmãos: ouçam, tive outro sonho, e havia nele o sol, a lua e 11 estrelas que se prostravam diante de mim. E ele contou também a seu pai, bem como a seus irmãos. No entanto, seu pai o repreendeu: que significa esse sonho que você teve? Você realmente espera que eu, sua mãe e seus irmãos venhamos e nos prostremos diante de você com o rosto em terra? Baseado na história de José, pensando nesses 4 predicados ou preposições: causa, consequências, provações e vitórias. A vida de José não é fácil. Se nós continuarmos a ler o capítulo 37, nós vamos observar que teve um dia em que o pai de José manda ele ir até os seus irmãos para que eles trouxessem notícia e dissessem como eles estavam e como estavam as ovelhas que eles estavam tomando de conta. E José foi, e no caminho ele se perdeu até que ele se encontrou com alguém que disse: os seus irmãos não estão aqui. Eles saíram daqui de Siquém e partiram para Dotã. E José foi, caminho de Dotã, a caminho do encontro dos seus irmãos, para ver como eles estavam e como estavam as ovelhas. Qual é a causa nisso? José era aquele filho amado, o filho da mulher amada de Jacó, Raquel. José nasce na velhice do seu pai, é aquele filho querido, e José recebe um presente do seu pai, algo que causou um grande problema no meio da família, porque seus irmãos, que já o odiavam, quando ele recebe um presente do seu pai, nada mais, nada menos que uma túnica de mangas compridas, colorida, e aquilo ali causou uma certa inveja, porque eles perceberam que José tinha aquilo que eles não tinham. José era amado e o amor do seu pai estava voltado nele, e aquilo ali causava uma revolta nos outros irmãos, a ponto de odiá-lo e não conseguir conversar com ele civilizadamente. Perdão, quase não sai. Mas notem bem, o fato de ser amado não era culpa de José.
E o fato de o pai destinar a ele um amor também não era culpa dele. E não era culpa dele ser odiado por seus irmãos. Uma das coisas que não fazem bem para nós como seres humanos não é a questão de não ser amado, é nutrirmos dentro de nós o egoísmo, a infelicidade, a falta de amor e a falta de perdão. Aqueles irmãos cresceram odiando José. E quando seu pai manda José afastar-se da sua casa, José vai e encontra os irmãos em Dotã. E quando ele vai chegando, os irmãos dizem: lá vem o sonhador. A culpa dele era ser amado por seu pai e ter 2 sonhos. E aquilo ali causou uma inveja, uns ciúmes na vida daqueles outros irmãos, que quando eles viram José, e José sozinho, para saber notícia deles, do que eles estavam fazendo e como estavam as ovelhas, eles decidiram: vamos matá-lo. E eles intentam um plano mirabolante de matar José. E quando José vai se aproximar, o objeto que causava tanta infelicidade na vida deles é tomado, tirado do corpo de José, a sua túnica. Eles rasgam e jogam José num poço. Vamos matá-lo, vamos matá-lo. Enquanto eles param, vão comer e decidir o que vão fazer com José, passa uma caravana de ismaelitas carregadas de especiarias. E alguém diz assim: não é bom que nós matemos, pois ele é sangue nosso. Não vamos causar esse mal, mas vamos vendê-lo. Então José teve uma causa, uma consequência. O fato de ser amado causou ciúme. E esse ciúme estava a ponto de matá-lo, mas resolvem vendê-lo como escravo aos ismaelitas. Venderam por 20 peças de prata. E se a gente for seguir, o capítulo 38 dá uma pausa grande na história de José. E retorna no capítulo 39. E no capítulo 39 diz que a caravana de ismaelitas chegou ao Egito e venderam José a Potifar, comandante da guarda do faraó, um dos homens mais importantes dentro do reino do Egito. Lá, José é comprado, vai para a casa do Potifar, do comandante, e lá ele começa a trabalhar como escravo. Mas diz o texto em Gênesis capítulo 39 que Deus estava com José. E naquela luta como escravo, Deus começou a abençoá-lo a ponto de fazê-lo prosperar. E aí a gente tem que entender que prosperidade nem sempre é dinheiro. José era escravo na casa de Potifar, mas tudo que ele fazia, o Senhor o abençoava e estava com ele. E quando José começa a observar que mesmo como escravo, ele estava vivendo plenamente bem, porque Deus estava com ele. Mas assim como houve causas e houve consequências, há provações. O texto nos diz no capítulo 39 que José era um jovem atraente, bonito, e a esposa do comandante, a mulher de Potifar, começou a olhar para ele com outros olhos e percebeu que nele havia uma beleza muito grande. E ela fazia de tudo para que José se deitasse com ele. E ele sempre negando, até que um dia José entra na casa para trabalhar, para fazer aquilo que ele costumava fazer. E aí ele percebe que não tem ninguém em casa. E ela o agarra e diz: hoje você vai se deitar comigo. E ele disse: olha, nada nessa casa foi me negado. E ninguém aqui nesta casa é maior do que eu. A única coisa que me foi negada foi a senhora. Não poderia eu fazer um tamanho mal contra Deus e contra meu Senhor. E naquela luta José sai correndo e deixa o seu manto. E aquilo ali se tornou, a partir daquele instante, uma das maiores provações na vida de José. José é pego pelo Potifar, levado para a masmorra,
do Egito, colocado com os presos políticos, e mesmo lá, diante da provação, diante da dificuldade, Deus estava com ele. José já tinha passado por consequência, e agora estava na provação. E a nossa vida, ela é dinâmica. Todo tempo nós estamos vivendo algo novo. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons assim. Mas uma coisa é certa, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, Deus está conosco. Assim como Ele está na bonança, assim como Ele está nos tempos bons, nos momentos ensolarados. E às vezes a gente pensa, quando a gente está no momento difícil, como José se encontrava. E aí a gente para pensar, odiado, vendido como escravo. Como escravo, Deus o faz prosperar. Mas ele continuava escravo. E agora, sentenciado por uma culpa que ele não teve, colocado na masmorra. E quando tudo parecia ser desfavorável à vida de José, vem Deus e surpreende, porque ele começa a achar graça diante do carcereiro, da pessoa que comandava a cadeia. E esse homem para de tomar conta da cadeia e entrega tudo nas mãos de José. E José começa a prosperar dentro da cadeia, porque o carcereiro não se preocupava com mais ninguém, porque Deus havia dado um dom, um talento na vida de José, que ele fazia com que tudo na cadeia estivesse em ordem. Porém, José é escravo e agora encarcerado e não podia ver a luz do dia. E mesmo assim, Deus estava com ele. Que prova, não é? E para continuar, um dia, 2 empregados do faraó causam um aborrecimento ao faraó, o homem mais importante do Egito. Os 2 vão para o cárcere, a cuidado de José. E um dia, os 2 têm sonhos, o copeiro e o padeiro. E quando José chega na prisão, observa que o semblante dos 2 está em confusão, está em aflição, porque eles tiveram sono e não havia ninguém para interpretar. O capítulo de Gênesis 39 diz que em um tempo e algum tempo depois, esses homens entraram na prisão. E vem José e interpreta o sonho do copeiro, dizendo para ele: olha, daqui a 3 dias, o faraó vai chamar e vai te repor ao cargo que você exercia. E o padeiro, observando que o sonho que o copeiro teve um final feliz, uma boa interpretação, resolve também contar o seu. E quando José vai interpretá-lo, ele diz: olha, daqui a 3 dias você será sentenciado e você morrerá enforcado. Ele desprezou José. E como ele falou, em 3 dias era aniversário do faraó. E o faraó, naquela festa maravilhosa, colocou e apresentou os 2. O copeiro ele restituiu como José havia interpretado. E o padeiro, assim como José também havia interpretado seu sonho, foi levado para a forca e foi sentenciado. Porém, naquela alegria, naquela euforia de ter a sua vida restaurada, de voltar novamente ao palácio e de entregar o vinho novamente ao faraó, o copeiro se esqueceu. Em Gênesis 39, Deus é tão maravilhoso que ele disse: olha, passaram-se 2 anos. O faraó teve um sonho em que vacas gordas saíam, depois semelhantemente vacas magras vinham, saíam e comiam as vacas gordas, e de uma espiga de milho saía 7 bonitas, mas depois também saía 7 mirradas e comia as feias. E o faraó ficou desesperado por conta deste sonho, porque não havia ninguém para interpretar os sonhos de faraó. E faraó vai observando que mesmo em meio aos seus homens não havia ninguém com a capacidade de José.
de trazer a ele uma interpretação do seu sonho, daquilo que ele havia sonhado. Aí o copeiro diz: hoje eu me lembro das minhas faltas. E quando estava na prisão, lá havia um homem, um hebreu, que transformou a minha vida. E ele deu a interpretação do sonho. Esse homem tem a capacidade de interpretar. E em Gênesis 41, diz que o faraó chamou José e eles os trouxeram rapidamente da prisão. Deram um banho em José, ele fez a barba, se apresentou a faraó, interpretou o sonho do faraó, e disse assim, no seu verso 33 de Gênesis 41, ele disse ao faraó: Faraó deve procurar um homem discreto e sábio para tomar conta da terra do Egito. O faraó deve fazê-lo e deverá apontar supervisores sobre a terra para receber uma taxa de 20% sobre a produção do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão juntar todo o alimento produzido nos bons anos que virão e colocar esta parte do grão sob supervisão do faraó para servir de alimento para as cidades, e eles deverão estocar. Esse será o suprimento de comida durante os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça como resultado da fome. E aí o faraó pensou e diz, o faraó disse a José: pelo fato de Deus ter mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Você terá o comando da minha casa e todo o meu povo será governado pelo que você disser. Só quando eu reger o trono serei maior do que você. O faraó disse a José: eis que ponho no comando de toda a terra do Egito. O faraó tirou o seu anel do selo da mão e colocou na mão de José e mandou vesti-lo de linho com uma corrente de ouro à volta do seu pescoço e fez montar na sua segunda melhor carruagem. E eles diziam antes de ele chegar: curvem-se. Assim ele o fez prosperar. Como decreto em sua aprovação, ninguém deveria levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. José teve um problema de ser amado, e foi a maior causa da sua vida. A consequência foi um ódio dos seus irmãos. E por conta desse ódio, José viveu uma provação como ninguém. De sentenciado à morte pelos irmãos, foi vendido como escravo. Como escravo, foi acusado e foi levado à masmorra. E durante um bom tempo ele viveu nessa agonia, nessa aflição. Porém, nesse período, o Senhor nunca o abandonou, nunca o deixou. E no sonho do faraó, José recebe, depois de ter passado pela causa, pela consequência e pela provação, a vitória. A vitória, ela nunca vem do dia para a noite. A vitória passa por processos. E José aprendeu como ninguém. E no momento que ele foi exaltado, colocado como o homem mais importante do Egito, nos 7 anos de fartura, José se casou com Azenate, a filha do sacerdote. E ele teve 2 filhos. O primeiro filho dele se chamou Manassés. Ele disse: Deus me fez esquecer todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Depois ele teve um outro filho que ele chamou de Efraim. E ele disse: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Então,
para nos ensinar hoje que em meio às lutas e à dificuldade, uma coisa nós temos que ter certeza: Deus nunca nos deixará. Ele nunca nos abandonará. Não deixará de nos cuidar, de nos guardar, de nos proteger, mesmo em meio ao caos, às dificuldades que nós possamos nos encontrar. Tenha a certeza de que Deus nunca te deixará em nenhum momento. Ele não te deixará jamais. Que o Senhor possa te abençoar. Reflita na história de José. E você, assim como eu, estiver passando pelas causas, consequências, provações, tenha a certeza, a vitória chegará. Mas, mais do que isso, que a vitória vai chegar, é a certeza, é que Deus nunca nos deixará, não deixará jamais. Fique na paz, que Deus te abençoe. Um forte abraço.